Olá, alunos. Meu nome é Andressa Ribeiro, sou professora de vocês de metodologia da pesquisa, né? Ou metodologia científica. Estou vendo aí que a sala está cheia. Qualquer dúvida, gente, pode falar aí no bate-papo, que a gente está aqui para discutir. Essa disciplina é uma disciplina base, né? Uma disciplina que está na base de tudo que é ensino, né? Todas as disciplinas, né? De todos os cursos. Então, ela é uma disciplina essencial que a gente tenha um entendimento. Vi que vocês participaram muito dos fóruns, estão participando muito, estão discutindo muito. Quero mais discussão, quero mais debate, mais empenho, que é uma disciplina que, sem dúvida, para mim é fantástica, mas eu espero que vocês possam aproveitá-la muito aí ao longo desse curso, tá? Então, vamos começar a aula. Compartilhar aqui para vocês o nosso material. Então, vamos lá. Metodologia da pesquisa, Andressa Ribeiro, já falei para vocês. Vamos falar sobre a evolução de ciência. Lá na unidade 1, a gente começa falando sobre revolução científica, como é que aconteceu isso. Então, foco da revolução científica, de discussões sobre as teorias. Se a gente for falar de discussões sobre as teorias, de discussões sobre o ser humano, de discussões sobre a essência do ser e a relação do ser humano com o meio ambiente, a gente vai lá para o grego, lá para o romano, lá para a filosofia em si. Mas não vou chegar tanto a essas discussões filosóficas, vou passar lá para o século XV ao século XVII, que foi realmente uma época de muito avanço, de literalmente revolução científica. Por quê? Porque foi literalmente onde começou-se a consolidar as teorias e os estudos e a explorar cada vez mais a máquina humana, né, para desvendar vários benefícios que utilizamos até os dias de hoje. Então, ciência de cada época tem dois componentes, um passageiro e um duradouro. E por que eu digo isso? Porque na ciência a gente sabe que tem as teorias, mas muitas teorias são questionadas e se vão ao chão, né? São derrubadas. Então, e por isso que é interessante na metodologia, que a gente teste, que a gente se interrogue, que a gente tenha curiosidade de trabalhar, de questionar o universo, de questionar o outro, de questionar a natureza e disso tirar proveito, né? E quando a gente pensa na ciência hoje, é um fruto de acumulação do conhecimento duradouro, ou seja, desde que se começou a pensar sobre essa relação homem-natureza, essa relação homem e aproveitar a natureza, o que a gente tem hoje é o entendimento de todo esse contexto histórico, né? Das épocas passadas, né? Que foram ampliados, aperfeiçoados ao longo do tempo. Então, se eu falo hoje por exemplo, da existência do celular, e aí eu digo, hoje já tem, eu acho que é o iPhone 7S, né? Daqui a pouco é o iPhone 10. Mas para construir o iPhone 7S, por exemplo, eu tive toda uma revolução dessa construção, desse entendimento de uma máquina, de um material, de um equipamento transmitir uma informação por via, por exemplo, da ótica, dos fios, né, e etc. Então, só alguns dos caras, dos gênios da ciência aí, o Michael Faraday, falou sobre o campo da eletricidade e do magnetismo, hoje fundamentais para a eletrônica, para a tecnologia, né? O Thomas Edison, lá em 1879, ele criou a lâmpada incandescente. Imaginem aí a gente viver sem energia. Pensa aí, e sem a iluminação. Vocês aí dessa geração
nós, né, vamos dizer assim, dessa geração, não conseguiríamos viver sem iluminação, né? Imagina como era antes. Copérnico, Galileu, Bacon ou Descartes criaram métodos experimentais, ou seja, testar por meio de experimentos, tornaram a ciência uma questão metódica, uma questão racional, e não só testes ou hipóteses, como eram tratadas lá na filosofia. Ah, eu acho que a Terra é quadrada. Não, eu acho que a Terra é redonda. Vamos testar, vamos fazer um teste sobre isso, vamos identificar qual é mesmo a esfera, será que qual é a forma da nossa Terra? Então, o fato de ter um método experimental e esses caras aí, principalmente Galileu, eles são marcos históricos de evolução da nossa ciência, né? A criação, principalmente nessa época lá que eu estava falando, entre século XV e XVII, da sociologia, psicologia, antropologia, linguística, tudo que tem logia é estudo de. Então, sociologia, estudo de sociedade, psicologia, estudo do psico, né, ou da mente, antropologia, estudo do homem, antropo, e linguística, estudo da linguagem. Se a gente pensar aí nas navegações espaciais, até brinco, o homem foi à Lua ou não foi? Mas hoje, por exemplo, a NASA está divulgando aí um sistema similar ao planeta Terra. Olha como é que a gente está indo de dimensões de visualização extra ou além Terra, né? Transplantes, genética, revolução aí do DNA. Charles Darwin, seleção natural, né? A evolução e as discussões das teorias da seleção natural e da evolução dos seres. Hoje a gente tem estudos absurdos aí da biodiversidade e da ideia de seleção e extinção. Então, tudo isso muito relacionado à ciência, e graças a essa evolução da ciência a gente usa tantos artifícios para o bem do ser humano, né? Olha só, babilônios, egípcios e gregos fizeram alguma coisa em relação à ciência? Só e somente fizeram muitos cálculos, muitas teorias, muito dessa época, dessas sociedades, para muitos grotescas e para muitas pessoas, sociedades muito brutas, vamos dizer assim, mas criaram revoluções que utilizamos até hoje. Os números, as conexões relacionadas à astronomia, enfim, a matemática, teoria de Pitágoras, quem não estudou aquilo lá no ensino médio, a física, tantos dados e tantas teorias físicas, né? E aí, falando lá de trás, lá dessas sociedades e passando, voando lá para o Renascimento Europeu, o que tem a ver essa questão dessas conexões? Evoluir a ciência ela é preciso, mas um marco muito importante aí que a gente pode ter quanto ciência é o renascimento europeu, principalmente relacionado ao modelo econômico feudal versus modelo econômico mercantil, que foi um marco lá da concentração das pessoas nas cidades movimentadas, prósperas e que necessitavam de outras necessidades e que, a partir dessas necessidades humanas, houve essa revolução científica significativa, metódica e, principalmente, muito conectada à essência do homem. A gente, para falar dessas questões de ciência, a gente tem que falar de alguns fatores principais. Senso comum, o que se trata, o que é? É a ideia do que nós temos sobre tudo. Todos nós temos opinião sobre tudo. Com aquele conhecimento que a gente tem no dia a dia. Eu tenho conhecimento sobre materiais da construção civil.
mas eu tenho um conhecimento básico, por exemplo. Então, mas quem estuda aquilo, ele já tem um conhecimento científico sobre aquilo. Mas é importante que a gente tenha, e todos nós tenhamos senso comum, porque é um senso de perceber o que está ao nosso redor e pensar sobre, né? Senso comum está muito ligado ao pensar. Se eu penso, eu tenho um senso comum, né? Ajuda também no senso comum a intuição e o bom senso, né? Ou seja, o senso de discernir equilibradamente as minhas ações. Ciência, do que é feito? O que se distingue ciência do senso comum? É porque ciência é um raciocínio metódico, capaz de descobrir, com a ajuda de uma técnica específica ou de um conjunto de técnicas, a relação entre fenômenos e produzir conclusões que possam ser generalizadas. Esse trechinho aí é muito bom, é muito esclarecedor, que ajuda até você lá nas discussões do fórum. Qual é a essência mesmo de metodologia? Por que eu estudo metodologia? Para que isso é interessante na formação acadêmica? Primeiro, porque metodologia é um planejamento sistemático de ações para alcançar uma meta. Então, se eu penso que eu preciso estudar essa disciplina de metodologia, eu preciso assistir 4 webconferências, eu preciso ler um livro e preciso fazer provas, por exemplo. Eu tenho que me planejar para esta ação. Até porque não só tem essa disciplina, né? Tem tantas outras. Mas, qual é a conclusão dessa atividade? Ser aprovada na disciplina. Então, por que não metodologia e ciência? Totalmente relacionado. E é essa ideia metódica, né? Muita gente pode não gostar da questão do método, da regra, mas é a realidade que a gente vive em sociedade, né? E aí, o que é interessante também, que está relacionado ao senso comum e à ciência? O fato de pensar. Penso, logo existo. Quem já não ouviu essa palavra, né? Essa frase? Pensar é uma atividade, ainda bem, né? Espontânea, natural, que fazemos o tempo todo. Também, ainda bem, porque somos seres racionais. Então, é importante pensar, mas em que eu estou pensando, né? É bom também pensar. É pensar em besteira ou pensar em algo que vai melhorar em minha vida. Já raciocínio não é uma questão que vem de graça. Pensar, todo mundo pensa. Mas raciocinar, conectar informações, exige esforço e concentração. Quem aí, Eliane, você não entendeu o que? Bota aí para você esclarecer, porque senso comum, ciência ou pensar? Informa aí, tá? E aí até eu pergunto, quem é que tá, quem se concentrou até agora em tudo que eu disse? Eita, será que se concentraram? Será que não deu uma olhada lá no WhatsApp e esqueceu aí o que estava vendo? Então, pensar, todo mundo pensa, mas raciocinar é uma questão de se concentrar e de conectar informações desse teu pensamento, tá? E indução é uma forma de raciocínio que tira conclusões gerais ou generalizadas com base nas premissas particulares. A gente vai falar mais na frente de dedução também e desses outros métodos de raciocínio. Mas é importante que vocês tenham muito claramente essas informações, tá? De senso comum, de ciência, de pensar, de indução, de dedução, que são contextos que estão totalmente integrados ao entendimento de metodologia, certo? Avanços. Graças a essa questão metódica, sistemática da ciência, através de um método, nós podemos evoluir significativamente no entendimento e na indústria, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando a gente passou, principalmente na Revolução Industrial, quando a gente passou
de um contexto de produção, manufatura, que uma pessoa, metodologia como ciência, qual é a relação entre metodologia e ciência? Eliane está perguntando aqui, eu vou responder agora. Então, ciência, vou até voltar aqui para você ver. Ciência é uma ideia de construir um pensamento de acordo com métodos e técnicas. Então, se eu tenho uma questão, ponto, se eu tenho um problema, eu quero resolver, por exemplo, o entendimento, vamos ser bem superficial aqui, a Terra era quadrada ou redonda? Através de métodos e técnicas físicas e matemáticas, conseguimos chegar à equação de que não, a Terra nem era redonda, nem era quadrada, era oval. Então, tudo que é ciência, ela parte de uma problemática, ou seja, de um problema, de um questionamento humano. E este questionamento, ele é posto em teste. Então, eu vou utilizar, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica para resolver esse problema. Então, eu vou lá no Google e começo a pesquisar sobre aquela minha interrogação, aquele meu problema. E, a partir disso, eu gero uma conclusão. Então, ciência é a construção dessa conclusão, mas a partir de um método e de uma técnica. Tá? Entendeu agora, Eliane? Se não, me fala. E aí, voltando a essa ideia lá dos avanços da era industrial, a gente tem que pensar que, passando de um contexto de manufatura, exatamente, Tatiane, metodologia envolve ciência e pensar em conjunto, e construir esse conjunto. É até louco dizer isso, mas é uma construção de pensamento. E a metodologia é o meio. Eu costumo dizer que nem é método, é o meio. Se eu tenho um problema, eu tenho que resolver pelo meio. Eu tenho que entender qual é o meio da minha pesquisa. Por isso que metodologia em todo trabalho está lá no meio. Eu tenho introdução, meio e conclusão. Para eu dar a introdução, para eu chegar na conclusão, eu tenho que decidir como é que vai ser o meu meio. Qual é o tipo de pesquisa, qual é a análise que eu vou fazer e etc. Mas vamos deixar essa discussão, eu prometo que a gente vai fazer essa discussão bem clara e bem sintética lá nas unidades 3 e 4, tá? Deixa eu voltar para essa ideia aqui da questão industrial, senão eu me perco. Como eu estava falando, manufatura para industrial. Enquanto antes eu fazia uma peça durante um dia, por exemplo, uma blusa durante um dia, com a Revolução Industrial eu passei a produzir 1.000 peças por dia, depois 10.000, depois 100.000 e evoluímos significativamente nesse processo. Mas por que nós evoluímos? Que começamos a testar e introduzir o maquinário, o equipamento, a produção em massa, a produção sistematizada, o famoso just in time, né? O processo é sincronizado para aumentar custo, ou aumentar, na verdade, lucro, e diminuir o tempo da produção. Isso é muito clássico nas teorias da administração, né? Então, foram criadas máquinas a vapor, carvão, petróleo, que minimizavam a necessidade da força humana, por outro lado, desenvolvidos métodos de produção mais eficientes com a divisão das tarefas entre os vários trabalhadores. E aí a gente, o que tinha uma produção mínima, passou-se a uma produção absurda. Hoje a gente tem produções, dependendo do produto, em questão de segundos, né? Então, é algo a se pensar nessa questão da evolução industrial, o quanto a gente avançou, né, nessa questão, e o que é hoje, o que a gente tem de hoje, né? O que a gente tem de informação hoje.
quais as tendências, até aqui tá, tendências do novo milênio. Que chique isso. Mas a gente tem uma tendência hoje absurda interligada à tecnologia e às inovações tecnológicas. Vejam aí essas imagens. Pensem aí num médico online. Pensem aí nesse tipo de óculos, ou de ferramentas associadas desculpem, a ótica, né? A ilusão, etc. E olha aí esse relógio muito interessante, mas que é um celular. Então, como é que andam as descobertas científicas? Todos os dias a gente descobre cada vez coisas novas, fantásticas, e até fogem até o nosso entendimento de mundo, do que é virtual, é quase Matrix mesmo. Matrix, inclusive, está até antigo se a gente for pensar nas questões atuais, né? Então, vejam como a gente está inovando, até vocês aí fazendo uma aula EAD, esse esquema virtual de tratar a aula da dinâmica do ensino, né? Então, a gente está evoluindo muito e isso é ciência. Isso faz parte de estudos metódicos que tinham uma proposta e que estão chegando a conclusões. Conclusão essa, ensino à distância, né? Importantíssimo a gente falar aqui, comunidade 1, paradigmas, evolução e ciência, a diferença destes. Paradigmas, o que são? Realizações científicas universalmente conhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções, e principalmente soluções modelo para uma dada comunidade científica. Então, eu tenho um paradigma, é o mesmo que dizer que eu tenho uma verdade, mas que ela está sendo posta em prova e que ela pode cair ou pode continuar. E quando cai, ela muda de paradigma, ou seja, ela substitui uma teoria, substitui uma técnica, substitui um valor antigo por uma questão nova. É sempre o clássico disso. Eu tenho um modelo tradicional de uma empresa, a gente tem aquela questão de hierarquia, cada departamento, cada estrutura organizacional bem rígida, cada função dentro da empresa, e eu venho aí com as startups, que o modelo é totalmente orgânico, interativo, que muda e que mescla as funções dentro da empresa. Então, mudança de paradigma. As empresas e as organizações estão sendo postas de cabeça para baixo por conta da mudança de paradigma de organizações, né? O homem está modificando a maneira como usa os recursos naturais e a ciência evoluiu bastante ao longo da história da humanidade nesse aspecto. Se a gente pensar, por exemplo, que o paradigma que existia era usar a energia hidrelétrica, era a melhor, máxima, linda, beleza, perfeita, porque era da água. E hoje a gente tem os famosos cataventos, né? De todos os tamanhos, de todos os tempos. As placas eólicas que captam energia de pequena, média e grande escala, né? Então, tudo está mudando, né? Graças a essa ciência, a gente está podendo participar dessas inovações e ver qual a capacidade do ser humano de inovar. Foram desenvolvidos métodos e instrumentos de investigação dos mais diversos e porque os cientistas mantiveram uma postura rigorosa e objetiva. Precisamos evoluir sempre. A evolução faz com que o homem nunca fique estagnado, até porque se a gente pensa que só usamos 10% da capacidade do cérebro, e os outros 90%, onde estão? Né? Estão lá no WhatsApp, no Facebook, compartilhando foto do povo e fofocando,
ou estão querendo alucinadamente descobrir a cura da AIDS. Distinções à parte, a gente precisa evoluir, né? E aí a gente vem para uma questão muito interessante. Tudo que a ciência é verdade, tudo que está colocado na ciência hoje é uma verdade absoluta que não vai ser mais nunca testada, nunca mais vai ser discutida, porque é verdade e a gente tem que crer nisso. Talvez não, né? A evolução da ciência é motivada pela vontade do homem de obter respostas, beleza? Porém, a história nos mostra que as respostas erradas já foram aceitas como verdades absolutas. Quem aqui nunca ouviu na história dizer que antigamente pensava-se que no horizonte, lá no mar, muita gente pensava que lá naquele horizonte que a gente vê, o pôr do sol, coisa linda, lá era um abismo em que ninguém poderia chegar lá, porque senão ia cair no abismo e ia todo mundo morrer. Isso foi uma verdade absoluta que permaneceu durante muito tempo, até os curiosos de plantão desenvolverem seus barquinhos e quererem ir até o abismo. Chegar lá no abismo, cadê o abismo? Não tinha abismo. Tinha mais mar e depois tinha terra. Então, olha que sacada interessante do quanto é revolucionário a gente testar, né? Testar e evoluir. Basta lembrar também que muitos séculos se acreditou que a Terra era o centro do universo. Se a gente for pensar hoje em centro do universo e ver as fotos que são divulgadas pela NASA quase todo dia dos telescópios da vida, acredito eu que a gente não é nada, é como aqui, não é nada no tempo nem no espaço, né? Mas tem tanta gente que pensa que é grande, né? Que é melhor do que os outros, etc. Nós temos o exemplo do ovo, ele era um vilão até os tempos atrás, agora nós temos que comer pelo menos 2 ovos por dia, considerando um alimento completo, olha só. E aí vem as técnicas veganas e vegetarianas discutir isso, tá, Viviane? O vegano não come nem ovos, né? Mas, voltando aqui, como ter certeza de que chegamos à resposta verdadeira? Qual é o caminho de chegar a uma resposta verdadeira? Aí a professora vai enlouquecer vocês. Tem verdade absoluta? Não tem, mas a gente tem que testar as coisas para chegar pelo menos a algo a que se crê, né? Até que venha algum gênio de plantão, algum cientista de plantão e teste mais uma vez, exatamente. Não tem nenhuma verdade que seja absoluta, de fato. Mas, para a gente chegar ao que a gente tem hoje, de conhecido como conceitos e que são usuais, que são respeitados, né, enquanto ciência, a gente tem que testar 4 passos principais. Começa pela ignorância. Eu não sei de nada, por isso que é vencível, invencível, culpável e desculpável. Mas eu tenho a questão na minha cabeça, eu tenho aquela dúvida, aquela formiguinha que eu quero resolver e muitos cientistas têm essa ânsia de resolver. E aí a dúvida, ela é espontânea, ela é refletida, ela é metódica, ela é universal. Então, como descobrir a cura do Alzheimer, por exemplo? Ela é uma questão, sem dúvida, uma dúvida que até hoje não foi descoberta, ou qual é a cura da AIDS? Qual é a cura da depressão? São questões aí que instigam ainda muita ciência. Depois vamos para a opinião. A partir de técnicas, de métodos, de muita pesquisa, de muito conhecimento, de observar o que os cientistas dizem sobre o assunto, eu chego a uma opinião e, a partir dessa opinião, eu chego a uma certeza. Coloquei aqui, gente, essa sacada da setinha, mas a gente tem que pensar que ciência não é seta, ciência é holístico.
Porque na medida que eu tenho uma interrogação, eu vou chegar à minha opinião, mas eu não acabei de dizer que não tem verdade que seja absoluta. Então, pode ser que outra pessoa, tomara que sejam vocês, comecem a questionar. Tem gente ainda questionando as leis de Newton. Tem gente discutindo a física quântica. Tem gente chegando na ideia da partícula de Deus. Pensem aí quantas interrogações. Pensem aí o quanto que a gente ainda vai evoluir. Será que há 10 anos não se pensava, por exemplo, que a gente não ia ter mais, que a essência da tecnologia, o ápice da tecnologia era ter cartão de crédito. Hoje a gente já fala eu acho que nem em 2 anos, a inexistência mais de cartão de crédito. A inexistência do banco físico, e sim um banco virtual. Então, pensa aí o que a gente ainda pode fazer, a gente, professor, e vocês, alunos que vão ser ingressantes aí no mercado, de evoluir na ciência, né? Então, vamos voltar aqui para o que a gente estava discutindo, deixa eu ver. Cadê o slide? Então, setinha é para frente para a gente demonstrar que há um avanço, mas pensa que no final da setinha tem que voltar aí para a ignorância de novo e testar novamente. E testar, e aí vem a loucura da professora. O que eu vou pesquisar? Por que eu vou pesquisar? Para que eu vou pesquisar, professor? No me aperrei, a gente já está querendo entrar lá no carnaval e a senhora me aperreando aí com essa loucura de ciência. Para que eu vou pesquisar? Não tem mais nada, não, deixa para o cientista. Mas como é que eu vou pesquisar? Temos sempre que estar ligados aos avanços, às novas tecnologias. Vocês já são privilegiados, Helen, porque vocês já estão aqui em pleno 7, quase 8 horas da noite, numa semana de carnaval, assistindo aula de metodologia. Olha que avanço aí, que interesse, que vontade de estar ligado às novas tecnologias, né? Mas vamos continuar a perrear vocês. Como pesquisar? Parar nunca é verdade, Eliane. Como pesquisar? Essa é uma perguntinha clássica da metodologia, e aí a gente vai falar mais na frente sobre isso. Com que pesquisar? Não, professora, eu não tenho dinheiro para pesquisar, não. Dá para fazer pesquisa sem dinheiro, sem R$1 no bolso, dá. Não dá para ir para o carnaval sem dinheiro no bolso, porque não vai fazer metodologia, né? E onde pesquisar? Pode ser em casa, pode ser lá na faculdade, pode ser lá na praia, pode ser no carnaval, pode. Tudo é palco de interrogações e de questionamentos para a gente evoluir sempre, forever. E aí, como é que a gente faz as formas lá? Pensar, todo mundo pensa, né? Mas raciocinar, como é que a gente raciocina? Através dessas formas aí. Indução, inferência, intuição e dedução. O Servo, o Bevian e o Silva 2007 tratam muito dessa relação do geral para o específico, do específico para o geral, do intuir uma resposta e do tratar da inferência disso. Essas são as formas clássicas de raciocínio, tá? E os tipos de conhecimento que a gente tem em relação aos estudos científicos e essas formas de raciocínio. Primeiro, descobrir o problema, descobrir o Brasil, né? Descobrir a intenção de se trabalhar com um assunto. Analisar esse assunto, metodologia própria, buscar as teorias, as técnicas ou os dados que ajudam a entender o problema. E aí, qual é o nosso guia universal? O Google e os livros, para buscar o que é dito sobre o meu tema. Por exemplo, eu tenho curiosidade de saber como sei lá, como foram feitas, como é que é feita essa tecnologia de
de híbrido, de carro híbrido. Não sei muito bem, professora de metodologia, não estou sabendo muito de carro híbrido. O que eu vou fazer? Carro híbrido no Google e vou ler sobre o assunto. Então, vou buscar a teoria. E, para entender, eu preciso tentar resolver os problemas. Qual é o meu problema? Saber como é que funciona um carro híbrido, por exemplo. Então, eu vou tentar resolver o problema, entendendo o conhecimento, mas eu posso também fazer um teste lá com o carro híbrido e testar o funcionamento dele. Posso analisar as consequências das soluções, por exemplo. Hoje a gente tem enquanto solução energética a energia solar e a energia eólica, por exemplo. Mas a gente já está vendo avanço aí de fazer um catavento com as placas solares e gerando 2 tipos de energia. E ainda tem, por exemplo, a energia com base em corrente, a energia com base em maré. Então, pensem aí nas possibilidades das soluções dos problemas humanos, né? Comprovação de solução é o que a gente estava vendo lá, de opinião, de resolução dos problemas, e aí gera esses produtos que nós temos hoje, quanto coisas palpáveis, né, de tecnologia, e se a solução for incorreta, corrigir as hipóteses. Isso está muito ligado aí, alguém colocou análise de SWOT, Viviane. A análise de SWOT, Viviane, a gente trabalha, por exemplo, com pontos fracos, fortes, oportunidades e fraquezas, né? Tá ligado aqui, por quê? Porque é uma análise também metodológica, a análise de SWOT, que eu faço todo esse teste. Um problema de pesquisa, uma análise, uma teoria, resolvo ou tento resolver o meu problema por esse ponto forte e fraco, ameaças e oportunidades, analiso isso com a técnica, com o resultado, analiso isso dentro da empresa, por exemplo, e se tiver falha, que são as fraquezas, eu tento corrigi-las, né? Então, é muito clássico essa forma aí de entendimento dos estudos científicos e passam basicamente por essa receitinha de bolo. Se você entender essa receitinha de bolo, você faz o artigo, você faz o TCC, você faz a monografia, a tese e a dissertação daqui para frente, tá? Conhecimento sempre, sempre. Fundamental ter conhecimento, estudem bastante para vocês serem diferenciar no mercado. E esse conhecimento da gente, e os tipos de conhecimento, eles passam desde o empírico, o filosófico, o teológico, o científico. Não vou me adentrar neles, eu só vou falar uma tabelinha mais na frente, mas cada um tem suas capacitações, vamos dizer assim, né? Quais são elas? Conhecimento popular, que é o do senso comum, valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falido, totalmente inexato, né? O conhecimento popular, que é aquele senso comum. Então, eu tenho que testar para ele se tornar uma verdade consolidada. Como é que eu faço isso? No conhecimento científico, que ele é real, ele é fato, ele é contingente, ele é sistemático, mas nunca é uma verdade absoluta, ou seja, ele é verificável. Ele pode ter falhas, mas ele pode estar aproximadamente correto. Basta que alguém venha lá e diga que não é o correto, né? Filosófico, ele está mais na ideia do pensar, né? Ele é valorativo, ele é racional, é um pensamento racional, ele é sistemático, mas não é tão verificado. Ou seja, por exemplo, trabalhar com o amor, trabalhar com o bem, o mal, lá da filosofia propriamente dito, a gente não faz tanto a verificação disso, né? A gente tem as teorias sobre isso, mas por isso que ele é dito que ele é infalível e que, teoricamente, é exato. Sensações são exatas, né? Então, quando a gente coloca essas questões de emoções, amor, bem e mal para um contexto mais científico, aí a gente vai para outras áreas, né? Vai para outros testes, a gente precisa testar essas coisas. E o conhecimento religioso vai basear na religião que cada um tem, né? Então, por isso que ele é valorativo, ele parte mais da essência ou da inspiração,
Ele pode ser sistemático, porque todas as religiões elas têm uma evolução também. Eles são, teoricamente, não verificáveis, porque, por exemplo, verificar a existência de Deus. A ciência ainda testa, mas a religião, a gente sabe que cada religião tem o seu Deus e tem o seu tipo de julgamento, né? Ele é infalível e ele é exato na medida que está ligado a essas questões religiosas. Conceitos, ciência, teoria e doutrina, vamos lá, mais algumas questões ligadas aos conceitos dessas informações. O que é conceito? Conjunto de operações que servem para explicar ou reproduzir um fenômeno em questão. Então, eu gero uma informação ou uma descrição sobre algo. Por exemplo, qual o conceito de resíduos sólidos? Qual o conceito vamos dizer aí, alguém aí me ajuda a professora, qual o conceito de indústria? Qual o conceito de ser humano? Então, por aí a gente vai tendo, a gente tem uma descrição para cada informação dessa, para cada item desse. Ciências exatas e naturais têm inúmeras leis, basicamente formulado por leis, as ciências exatas e naturais, que explicam o comportamento da matéria, do movimento, dos fenômenos da natureza. Por isso que é, teoricamente, a ciência exata. É diferente, por exemplo, da ciência humana, que a gente trata de questões... Qual o conceito de nutrição? Boa! Pois é, ajuda aí. Já tem a descrição de conceito de nutrição. Então, tudo tem conceito, né? Até porque a gente tem que ter esse norte, essa informação do que é o conceito de cada coisa, né? Teoria. Reúne determinado número de leis em um pacote e desenvolve uma só explicação para o conjunto. Então, tem as teorias, a teoria de Maslow, por exemplo, as teorias de Newton, as teorias das mais diversas, ou seja, ela reúne informações sobre um determinado assunto. E que é diferente a teoria da doutrina, porque doutrina ela está cheia de questões morais, filosóficas, políticas, éticas, que são utilizadas para atender interesses de um indivíduo, ou seja, e aí a gente diz aí, associa claramente, por exemplo, as doutrinas religiosas. Cada uma, ela tem esse valor muito forte de valor moral, filosófico, político, etc. Métodos científicos, a gente assim, muita gente tem medo desses danados, desses métodos, porque eles são um pouco mais confusos, mas eles são integrados à metodologia. E o que é método? Busca estabelecer relações de causa e efeito entre os fenômenos à nossa volta para dar conta de explicar a realidade. Então, se a gente pensar que método é causa e efeito de um fenômeno, está ótimo, né? Então, ele já ajuda bastante a tirar o temor da disciplina de metodologia, né? Método não é um modelo, fórmula ou receita de bolo lá pré-determinada. Uma vez aplicada, colhe-se sem mais de erros. Os resultados eles são previstos ou desejados. Você vai testar, né? Método é apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostrou eficiente lá no estudo. Que você pode utilizar no seu? Pode. Desde que, se não alcançar, dependendo do teu objetivo, ele vai alcançar resultado diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu falar o seguinte, eu vou fazer um teste, utilizar um método aqui, um método, por exemplo, dedutivo, lá de René Descartes, que tinha tanto o indutivo quanto o dedutivo, essa relação de trabalhar a questão geral para o específico ou do específico para geral, essas hipóteses relacionadas aos métodos, né? Então,
Eu vou poder fazer um teste de uma questão específica para geral. Como é que eu faço isso? Qual é a relação do ser humano diante da sociedade? E aí, por exemplo, qual é a relação, vamos dizer assim, como se dá a relação do ser humano em sociedade? Específico, geral. Específico, e aí eu vou fazer essa relação. Como é que eu vou testar essa relação? Por meio de métodos. Qual é a causa e o efeito dessa relação? E aí eu começo a trabalhar. O ser humano, ele teve até uma reportagem que saiu hoje. Pessoas mais inteligentes tendem a serem mais solitárias. Como é que o cara chegou a essa conclusão? Testando o específico para o geral e chegou a dizer, não, quem é inteligente, ele passa mais tempo estudando e ele precisa de uma maior concentração e, por consequência disso, ele precisa de um maior isolamento. Então, por aí você tira como é que são os métodos, né? Método é instrumento de trabalho. Se eu não tiver um método de estudo, um método de trabalho, vira zona, vira churrasco e feijoada. Eu tenho que ter um procedimento pré-estabelecido para chegar a um resultado. E por isso que eu disse, metodologia é a base de qualquer disciplina. Se eu não tiver planejamento, se eu não tiver essa consciência de trabalhar de uma forma sistemática, com um trabalho. Ó, Débora está dizendo que complica é a escolha do método. Pois é. Para que eu faça a escolha do método, é preciso que eu tenha o entendimento de quais são esses métodos. Aqui eu estou colocando alguns, né, mais teóricos, mas mais lá na frente a gente vai falar de tipo de pesquisa. Então, eu posso ter, se eu tenho entendimento quais são os tipos de pesquisa, se eu sei o conceito, olha aí o conceito, de cada método, fica mais fácil de escolher esse método para chegar ao meu resultado, tá? Então, por isso que eu boto aqui, método é um instrumento de trabalho e o resultado desse método depende unicamente de você, ou do usuário, ou do cientista. Métodos, eu tenho que experimentar, ou seja, eu tenho que fazer testes, por isso aí está lá os pobres dos ratinhos sendo testados com o shampoo, com o remédio, com o cosmético, os pobres dos beagles, os pobres dos ratos, dos coelhos, são todos testados, experimentados. Por quê? Porque eu tenho que fazer o teste em alguém, né? Era bom que fosse no homem, mas por questões aí, outras, mais amplas, se testam em camundongos, se testam em macacos e etc., para depois testar no homem. Então, eu preciso experimentar, ou seja, fazer testes das coisas para comprovar o meu método, né? Para comprovar a minha tese, a minha ideia. Por isso, repito, método está no meio. Se eu não entender o que eu quero, eu não vou fazer experimento, eu não vou ter lá a pergunta que é a formulação da minha hipótese, que ela vai ser testada. Se o método deu errado, se eu coloquei lá, era para colocar 1 grama de um shampoo lá na pele do ratinho e deu uma outra reação, deu uma reação exagerada, por exemplo. Se eu diminuir a dose, como é que vai ser essa reação? Então, eu tenho que repetir o teste para ver se as minhas hipóteses elas se consolidam. E formulação de leis ou generalizações. Ó. Então, parte da ideia de método, essa parte experimental, formulação de hipótese, testar a hipótese, repetir e formular o resultado. Isso aqui reflete naquela setinha que eu estava falando lá da ignorância, da opinião, da ignorância, da dúvida e da opinião, e eu esqueci o outro. Mas passa do entendimento que ciência é cíclico, ciência é holístico, portanto, nenhuma verdade é absoluta.
Repetir aqui as formas de raciocínio, desculpa aí esse slide, a gente já falou sobre isso. Voltando lá à ideia do cara, ele foi o cara em várias esferas do conhecimento, o Galileu Galilei. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. Eita, olha aí a frase que fica. Mas esse carinha, ele fez simplesmente um método de indução experimental. E o que é isso? É um método que parte dessa questão de indução, mas parte de um plus, de um algo a mais. Testar as coisas, mas com a base em experimentos. Mas esses testes já são pré-estabelecidos? Olha, Débora, a gente já, ainda bem, vou logo lhe dizendo, graças a muitos cientistas que passaram noites a fio estudando métodos de testes corretos, a gente já tem muitas receitinhas e muitos métodos já disseminados e já estabelecidos na ciência. O que acontece é que você, como a Débora da Silva disse, o que complica é a escolha do método. A gente já tem quais são os métodos, já tem os procedimentos de cada método, mas tudo vai partir do que você quer estudar e qual método está adequado a isso, tá? Então, a intenção, efetivamente, já tem todos os métodos já estão lá, inclusive esse de Galileu Galilei. Mas é preciso ter uma escolha adequada do método para pôr em prática o teu resultado, o teu trabalho e efetivamente alcançar um resultado, tá? Então, por isso essa ideia de teste, por isso de testar a hipótese, por isso a ideia de experimentar. Pode ser que um método de experimento não combine com o outro. Eu vou, para ajudar nisso, mais à frente eu vou colocar esses métodos para vocês lá no Dicas do Professor, tá? Então, vamos continuar aqui. O método de Galileu, ele consistia em observar os fenômenos, e aí, por exemplo, poderia ser observar, por exemplo, a gravidade, a ideia da gravidade. E é um fenômeno natural. Então, depois de observar, eu vou analisar os elementos que compõem esse fenômeno, ou seja, o que está relacionado a volume, peso, o que está relacionado à gravidade. Por que a gente mantém o corpo aqui fixo, próximo ao chão, próximo à Terra, né? Qual é a influência da gravidade no planeta? E aí eu crio uma hipótese. Qual a influência dessa gravidade no planeta, no ser humano? Depois eu vou fazer experimentos para testar as minhas hipóteses, para chegar à conclusão da real essência das hipóteses. E aí, generalizar o resultado dos experimentos, formular uma lei com base no resultado e criar leis gerais quanto as hipóteses são confirmadas. De fato, eu estou falando aqui muito na questão teórica, e pode até confundir vocês, mas essa questão aqui teórica é como funciona o processo metodológico, tá? Como funciona o início, meio e fim da metodologia. Só da metodologia, mas ela é fundamental para a gente ter entendimento. Então, fenômeno aqui, eu posso substituir por qualquer outra curiosidade que você tenha. E a partir da observação, da análise, da criação de hipóteses, da experimentação, do resultado propriamente dito, da conclusão dele e deixe tirar uma teoria, é a explicação do método de indução experimental de Galileu, e que é fundamental e que é extremamente interessante que a gente entenda esse processo para mais lá na frente saber escrever o artigo e etc. A partir do problema, pensamos numa hipótese, fazemos testes, tiramos conclusões e podemos obter leis gerais. Corretíssimo, Débora. Ellen está falando que a sessão não está sendo gravada. Todo mundo está me vendo, bota aí o ok. Vendo não, porque aí vocês não vão ver, mas tem que estar me ouvindo.
Me ouvindo claramente, ótimo, está todo mundo botando ok aí, então eu vou dar continuidade. Métodos e tipos de pesquisa, aí a professora enlouquece mais vocês, porque olha só, respondendo aí as meninas, está assim, não sei o que, tem uma gravação em progresso. Isso aí, ajuda aí, Viviane. Bom, professor enlouquece vocês, por quê? Porque diante de toda essa evolução da ciência, tinha que evoluir os métodos, e esses métodos estão relacionados aos tipos de pesquisa que eu tinha falado lá no começo. Então, eu tenho 5 tipos de métodos. Os métodos são baseados em algumas questões. Segundo as bases lógicas da investigação, e aí eu vou ter o método dedutivo, o método indutivo, o hipotético dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Para ajudar vocês, eu não vou me ater à descrição de cada um. Lá no nosso livro tem a descrição de cada método desse, tá? É importante que vocês leiam esse livro. Eu posso ter um tipo de pesquisa relacionada à abordagem do problema, e aí chega, vamos lá, clarear os pensamentos. Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Quantitativa, quantidade. Qualitativa, descrição. Se eu falar aqui, o censo de IBGE é uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa? Quem me responde primeiro? E aí, olha a resposta, acorda aí, sai do WhatsApp, os dois. Será que é qualitativa? O censo de IBGE, quantitativa, valeu, Viviane. Por quê? Porque ela vai gerar, a partir de perguntas, indicadores. Aí a gente chega lá e diz, tem 1 milhão, tem 200 mil pessoas no Brasil que se consideram de baixa renda. E aí a gente assiste o jornal e chega a esse resultado. Por quê? Porque parte de números, quantidade, estatística, e a gente chega. Existem 207 milhões de brasileiros. Isso foi um censo do IBGE, um censo demográfico, ou seja, uma pesquisa quantitativa. Mas, se eu for partir para por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, você se considera preto, pardo, amarelo, branco, ou misto? Vocês vão chegar e vão dizer, preto, pardo, amarelo, etc. E aí eu vou descrever essa associação da cor para aquelas pessoas que responderam. Então, parte para a descrição das atividades. Segundo o objetivo geral, ela pode ser uma pesquisa exploratória. O que é exploratória? Explorar. Então, ela vai descrever muito sobre todos os assuntos. É uma pesquisa muito utilizada na pesquisa, nas ciências exatas, por exemplo, na biologia, que ela explora, mas também é usado na administração quando a gente fala de estudo de caso. Ou seja, eu vou explorar todas as nuances de uma empresa, tá? E descritiva, eu vou também descrever. Pesquisa descritiva é muito usada nas pesquisas das ciências humanas, em que eu descrevo as opiniões, descrevo as atividades, principalmente ligada à pesquisa às entrevistas, por exemplo, que você vê a opinião das pessoas. Segundo o propósito de pesquisa, ela pode ser uma pesquisa aplicada, uma avaliação de resultados, uma avaliação formativa, uma proposição de planos e uma pesquisa diagnóstico. E, por fim, segundo o procedimento técnico, ela pode ser bibliográfica, documental, ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante. Aliviando os corações de todos vocês,
todos esses tipos de métodos e tipos de pesquisa associados a esses métodos estão lá no livro de vocês, graças ao professor, ao conteudista, etc., que estão explicando cada item desse, tá? E aí, estas informações, elas têm que constar na metodologia, no meio do trabalho que você for fazer. Para ajudar, uma pesquisa qualitativa, ela vai ser uma pesquisa descritiva, ela também vai ser uma pesquisa, por exemplo, de diagnóstico, e ela também vai ser uma pesquisa participante. São métodos e técnicas integrados. Ok? Dúvidas sobre isso, gente? Qualquer coisa, fala aí no bate-papo, estou vendo todos. Técnicas de pesquisa, lá, ó, observação está associada ao quê? Ao que Galileu falou. Então, observar é o princípio de tudo. Eu tenho que observar o que está ao meu redor para começar a minha curiosidade e aí, por consequência, o meu problema de pesquisa e o meu teste, tá? A amostragem é uma técnica que eu pego uma amostra. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma análise do sistema produtivo de carros, e aí eu tenho que fazer uma amostra, foram produzidos 1000 carros daquela série lá. E eu tenho que pegar uma amostra de 10% daqueles carros para fazer os testes e avaliar, por exemplo, os itens de segurança. Fazendo isso, essa série de carros ela é liberada para o mercado. Aí, o que acontece? Se eu não faço uma amostragem adequada, volta e meia a gente assiste na TV, sendo chamados os... esqueci o nome, como é? Chamado uma série, o Recall. Valeu, Viviane, ainda bem que você está acordada aí, ligada na aula. Valeu, Mona. O Recall, o famoso Recall. Quando dá erro no processo, tá lá no jornal, aquela série tal, precisa voltar para trocar aquele item que pode explodir o carro e etc, etc. Eu preciso sempre avaliar por uma amostragem aquela série. E isso vale para todos os processos, para toda empresa que gera produtos, tá? Descrição também é uma técnica de pesquisa. Eu vou descrever uma atividade, eu vou descrever uma análise, eu vou descrever uma opinião. Uma outra técnica muito importante, comparação. Eu posso comparar, por exemplo, lá nas engenharias. Eu posso comparar qual é a vantagem de um concreto ecológico ou permeável versus o concreto tradicional, por exemplo. Então, eu faço uma análise comparativa. Isso também serve para todas as esferas do conhecimento, né? Para análise comparativa de indicadores de desempenho gerencial ou indicadores de desempenho ambiental, comparação. E análise e síntese também são técnicas de pesquisa em que eu analiso e sintetizo informações. E aí, esquematicamente, a gente tem nas pesquisas isso, ó, critérios de pesquisa. Quanto à finalidade, ela pode ser aplicada ao básico, quanto aos objetivos, exploratória, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, experimental e etc. Quanto à natureza, quantitativa, qualitativa. E quanto ao local, ou no campo, ou no laboratório, ou em casa. Elementos de estatística, eu vou falar muito brevemente, classificação, codificação e tabulação de resultados. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, principalmente em resultados de discussão, lá na unidade 4. Então, é preciso que na estatística eu classifique, ou seja, por exemplo, critérios ou categorias de informações, codifique, ou seja, crie símbolos para cada categoria, e faça tabulações, ou seja, tabelas. Quem trabalha com números, especialmente nas pesquisas, tem que trabalhar com tabela e com gráficos. Senão, a gente não vai ter uma análise, por exemplo, de dados e a comparação deles, ou seja, as técnicas de pesquisa. E tratar
essas análises, ou seja, como é que eu trato uma análise comparativa de indicadores de desempenho na empresa. Coloco lá na tabela, mas eu tenho que interpretar esses números. Se aumentou o número de clientes, se diminuiu o número de clientes, por exemplo, eu tenho que interpretar essas informações estatísticas e chegar ao resultado dessa análise. Bom, gente, é uma conversa muito breve. Vocês sabem que metodologia é uma gama de informações, é um método, é uma técnica, efetivamente. A gente precisa estudar muito. Mas se a gente entender o supra-sumo da metodologia, a gente consegue adaptar isso muito bem na sala de aula, não, nos métodos de estudo, no emprego, dentro de casa, tudo é planejamento, tudo é metodologia, né? Tudo é regra, a gente tem que seguir regra, etc. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo inicial. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Deixa eu aparecer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo inicial. Estudem lá, participem cada vez mais das nossas, do nosso fórum. Vejam lá, estou sempre colocando umas dicas lá do professor, vou colocar mais algumas coisinhas. A gente ainda tem mais 3 encontros ao longo das disciplinas, que são as webs 2, 3 e 4. Fiquem ligados aí na prova, está chegando a prova, então estuda mesmo. Aproveite o carnaval para descansar um pouco, mas para estudar também. E façam aí dessa disciplina o bom proveito, ok? Então, todos uma boa noite, bom carnaval, gente. Até breve.